Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, divulgar nosso conteúdo aí nas outras mídias sociais também e participar ativamente do debate sobre teoria econômica que a gente faz aqui nos diversos veículos do Porquê. Hoje é dia de falar de economista brasileiro, e eu vou falar do Marcos Lisboa, Marcos de Barros Lisboa, conhecido também aí nas mídias sociais como o Diabo Loiro, né? O pessoal inventa cada coisa, né? Tem meme do Marcos, é uma diversão. Sempre quando vejo umas memes novas, as novas memes do Marcos, eu mando para ele, ele dá risada e tal. Conheci o Marcos na USP, eu fazia doutorado na USP, o Marcos deu curso de Micro 2 pra gente lá, um curso bem legal. Metade do curso aula, né, dele, metade do curso a gente discutia papers, e foi ali que a gente meio que se conheceu, e depois, uns anos depois, ficamos mais próximos. Sobre o Marcos, estudou na UPenn, né, que é uma escola super forte de economia nos Estados Unidos, um programa de PhD super forte. Antes ele tinha vindo de uma tradição heterodoxa, então o curioso do Marcos é que ele estudou muito história econômica, história de pensamento econômico, então ele é um cara muito culto em economia e fora de economia também. Marx é daqueles economistas que são leitores vorazes, né, que gostam muito de literatura, gostam muito de ler sobre ciência. Um cara muito diferente, o Marx, um cara muito legal de se conversar, tem muita coisa, sabe muita coisa e não restrito, né, só às ciências econômicas. Mas o Marcos termina a UPenn, aí ele passa um tempo curto nos Estados Unidos como professor e logo vai para a EPGE, no Rio de Janeiro, na Getúlio Vargas, aonde ele vira professor. Isso nós estamos falando aí metade para o final dos anos 90, e passa um tempo lá dando aula, fazendo pesquisa. Ele é o cara que leva o Samuel da USP para a EPGE, né? Eles aí ficam chapas e são duas pessoas muito interessadas em temas de crescimento. E o Marcos, assim, a formação dele sempre foi no PhD foi mais teórica, ele era um cara mais de teoria micro mesmo e tal, mas chegando no Brasil ele começa a se interessar pelas questões brasileiras em si, e aí naturalmente você tem que começar a olhar mais para coisa empírica e tal. Então ele virou meio que rapidamente um cara muito focado em coisas ligadas a políticas públicas. Na área de saúde, por exemplo, foi uma das primeiras teses de doutorado, não sei se uma das primeiras, mas uma das que ele orientou, que ficou famosa e tal, e tentando entender o sistema de saúde brasileiro, ineficácias, como funciona, etc. E em 2003, o Marcos faz o pulo da academia para o mundo das políticas públicas, né, bem concretas. Ele vira secretário de Política Econômica do Palocci, do governo Lula I. E ele leva, e assim, a coisa acontece da seguinte forma: eles estavam na época, né, ele e o Zé Alexandre Schenkman formularam aquele documento que chamava Agenda Perdida, que era, na verdade, um conjunto de propostas, né, que foi apresentada para todos os candidatos políticos na época, de reformas estruturais, coisas que deveriam ser feitas no Brasil para aumentar a produtividade, né, desfocar um pouco do curto prazo, uma coisa que eu insisto bastante nos nossos vídeos aqui, e focar mais nas razões estruturais do atraso. E o Marcos é o cara que, junto com o José Alexandre encabeça, coordena esse documento que ficou conhecido como Agenda Perdida. Isso, obviamente, também chega na mão do Palocci. Ele lê e fala assim: não, vou pegar esse cara como meu secretário de Política Econômica. Então, para formular o cérebro do Ministério da Fazenda por alguns anos foi o Marcos Lisboa. Saindo de lá, ele vai para a iniciativa privada, foi trabalhar no Instituto de Resseguros Brasileiro, depois foi para o Itaú e ficou um bom tempo, acho, como executivo no Itaú, de onde saiu. O Marcos é um cara muito ligado ao mundo acadêmico, né, a coisa das ciências, que ele gosta bastante. Então ele saiu de lá para ser vice-presidente do INSPER e depois presidente da instituição. Foi por um bom tempo, uns 8 anos, vou chutar. Liderou lá o INSPER, algumas mudanças no INSPER, e agora meio que saiu ano passado para se dedicar aí às atividades de consultoria. E conhecendo bem o Marcos, provavelmente ele está passando o dia inteiro dele lendo, né? O cara que gosta muito de ler e de estudar. O Marcos é uma figura importante no debate público brasileiro, né? Já falou do Samuel aqui também, que é um outro cara muito importante. A Helena Landau já falou também, outra que tem uma participação bastante ativa. E ele é um cara que está sempre por aí, você vai sempre vê-lo, agora talvez um pouco menos, mas no debate público e tentando fazer o bom debate, né? O debate baseado
não em briga, mas em argumento, em dado, em convencimento. Ele é um cara duro no debate, ele é firme, ele vai firme. Mas é sempre com foco nas ideias, que é uma coisa que a gente precisa ter no Brasil, né? As pessoas pararem de brigar uma com as outras, xingar umas das outras e falar o seguinte: não, me mostra, tá, onde está essa evidência. Esse paper aqui mostrou isso. Tem um conjunto forte de evidências sugerindo que, sei lá, má alocação de recursos é super importante para explicar a baixa produtividade das economias emergentes. Desse tipo de debate, o Marco se insere então nesse tipo de debate sempre com essa pegada mais técnica, né? E ele segue cumprindo esse papel, digamos, de intelectual público. E uma figuraça, o Marco, um cara muito, como eu falei antes, muito interessante de conversar e assim, que tem uma curiosidade intelectual. As pessoas são legais de conversar, né? Que tem uma curiosidade intelectual muito ampla, tá bom? Então esse é o Diabo Loiro aí pra vocês. Marcos Lisboa. Até o próximo Fala, Dudu.